A gente vai agora trazer o lado ambiental dessa notícia, de aumento da frota elétrica, aumento de produção de carros elétricos. E para isso, eu conto com a presença do professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Aliás, batendo aqui nesse monitor, deve ser produzido na China também, com quase toda certeza, né, professor? Como... Eu acredito que sim. Acredito que sim. Não precisa nem olhar a etiquetinha aqui embaixo, né? Para a gente perceber como a China está se desenvolvendo muito bem nessa questão tecnológica, mas é claro que o destaque dos carros elétricos é impressionante. Daí a gente tem que perguntar para o professor por que a China escolheu esse caminho de investir em carros elétricos. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Veja, a China tomou uma decisão estratégica de investir na produção de carros elétricos por uma questão básica. Ela chegou à conclusão que ela não teria condições de competir com as montadoras europeias, montadoras americanas, na produção de veículos a combustão. Então, elas seguiram o que um dos grandes estrategistas, um dos grandes pensadores na área de estratégia apregoava, né, o Michael Porter. É o seguinte, se você quer combater o líder, você não pode usar as mesmas ferramentas do líder, porque ele se tornou líder exatamente no uso proficiente dessas ferramentas. Então, você tem que buscar uma área pouco defendida por essas empresas. Foi o que eles buscaram, né? Falou, então vamos desenvolver veículos elétricos porque a gente tem condições de assumir esse protagonismo, de assumir essa liderança. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, reduzir a dependência de petróleo. Tá? E ela vem conseguindo isso. Então, por exemplo, a demanda da China por óleo diesel já caiu em função da eletrificação da frota de caminhões, inclusive com estratégias muito interessantes de, ao invés de fazer a recarga dos caminhões, né, o caminhão parar para recarregar, ela substitui a bateria. E é praticamente o tempo que se gasta para encher o tanque de um veículo a diesel, né? Que tem, às vezes, 150, 200 litros, o tempo que ele gasta é o tempo de troca da bateria. Então, ela consegue manter os caminhões rodando de uma forma muito mais ampla. Outra questão que é a redução da poluição nas grandes cidades. E ela vem conseguindo isso porque nem toda a energia elétrica gerada pela China, ela é de combustível fóssil. Ela também tem usinas nucleares e também tem fontes renováveis, como energia eólica, energia solar. Então, ao fazer essa substituição, ela consegue limpar o ar das grandes cidades, ao menos parcialmente. E a questão da liderança global. A gente sabe que os chineses adoram os carros elétricos. A gente vê nessa imagem aqui, se a gente está vendo 20 carros, talvez 15 sejam elétricos. Eu pergunto do ponto de vista global, especialmente porque a gente sabe que os americanos parece que ainda não entraram com tanta força assim nos carros elétricos, os europeus muito menos, os japoneses nem se fala. Como é que a China conquistou esse mercado? Então, ela começou desenvolvendo muito o segmento de baterias, que é um ponto crítico para os carros elétricos, de tal forma a reduzir o custo dessas baterias, facilitar a recarga e aumentar o poder de retenção de energia elétrica, ou seja, aumentar a autonomia dessas baterias. Então, a China investiu muito nesse segmento. Daí uma das brigas, né, pelos minerais críticos, dentre eles o lítio, de forma a reduzir o preço, aumentar a autonomia e reduzir o tempo de recarga. Com isso, ela ganhou um espaço muito grande frente aos concorrentes norte-americanos e europeus. Não, eu faço até uma correção aqui. Eu falei, os americanos nem tanto. A gente tem a Tesla, que vende carro elétrico no mundo inteiro. Mas na verdade ela é a única americana que tem o protagonismo. Os europeus estão mais avançados ainda do que os americanos, então se você pegar montadoras alemãs, elas têm um desenvolvimento muito grande, mas não se equipara aos chineses em termos de custo. Elas conseguem fazer carros com grande autonomia, mas não com os mesmos custos dos carros chineses. As baterias chinesas têm um preço muito menor, inclusive montadoras europeias estão montando unidades na China para produzir carros com projeto europeu, mas usando a tecnologia e mão de obra chinesa. Muito bom. Professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite.